Já parou para pensar no tamanho do problema que a gente tem hoje? Já parou para pensar que, enquanto milhões de pessoas ralam todos os dias, acordam cedo, pegam transporte público lotado, trabalham feito condenadas por um salário mínimo, tem gente que vive no luxo e no conforto pregando o evangelho? Mas espera aí, viver do evangelho é isso? Viver do evangelho é andar de carro importado, morar em mansão e passar férias na Europa? Porque se for assim, os apóstolos lá do primeiro século fizeram alguma coisa errada. E é exatamente sobre isso que o professor Fábio Sabino vai detonar hoje. Ele vai direto na raiz da questão, sem rodeios, sem papas na língua, trazendo um estudo embasado, com dados, com contexto histórico e principalmente com coragem para falar o que ninguém quer falar. A pergunta é clara: viver do evangelho é ser milionário? Os grandes líderes religiosos, tanto católicos quanto protestantes, seguem à risca o que a Bíblia diz? Eles vivem como Paulo viveu? Eles praticam o que pregam? Porque uma coisa é certa: quando o texto bíblico favorece, eles fazem questão de exaltar, de repetir, de tatuar na testa. Mas e quando o versículo incomoda? Quando toca na ferida? Quando desmascara a hipocrisia? Aí é silêncio absoluto. O problema, meu amigo, é que o professor Fábio Sabino não tem medo de cutucar essa ferida. Ele não é do tipo que se esconde, que joga pano quente, que faz média com pastor, padre ou qualquer outro líder religioso. Se tem algo errado, ele expõe. Se tem contradição, ele mostra. E é isso que faz dele uma referência, um dos maiores nomes quando o assunto é análise crítica e exegética da Bíblia. E já vou avisando, se você é do tipo que se incomoda com verdades duras, essa aula vai te fazer suar frio. Se prepare, porque hoje a casa cai. Hoje o professor Fábio Sabino vai abrir a Bíblia, vai trazer contexto histórico e vai mostrar se de fato Jesus ordenou que aqueles que anunciam o Evangelho devem viver dele. E mais importante, o que significa viver do Evangelho? Porque tem muita gente que usa esse versículo para justificar fortunas. Mas será que é isso que a Bíblia ensina? Será que os apóstolos viviam em mansões e aviões particulares? E outra coisa, você já parou para pensar que pregar o Evangelho não é uma profissão? Não tem carteira assinada, não tem piso salarial, não tem regulamentação. Então, por que tem gente enriquecendo com isso? Se não existe a profissão de pregador, apóstolo, bispo ou pastor, como explicamos esse fenômeno de líderes religiosos milionários? Se ser pastor não é uma profissão, por que eles têm patrimônio de empresário? E mais, será que esses líderes religiosos realmente acreditam na Bíblia como palavra de Deus? Porque acreditar é uma coisa, viver conforme ela ensina é outra bem diferente. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala, gente boa, boa noite para todos vocês, sejam todos bem-vindos à série sobre Paulo. Hoje iremos para a 51ª aula. 51, boa ideia. Boa ideia, como dizem alguns, né? Hoje falaremos a respeito do viver do Evangelho. É ser milionário? É difícil dizer viver do Evangelho é ser milionário. Veremos exemplos bíblicos a respeito disso. Como estamos tratando da série sobre Paulo, veremos o que Paulo disse sobre isso. E vamos ver se está em pé de igualdade com os dias atuais. E vamos ver se os líderes católicos e protestantes, se de fato verdade eles acreditam piamente na Bíblia como palavra de Deus, se eles praticam piamente o que está escrito na Bíblia como palavra de Deus. Cuidado, hein? Cuidado, cuidado. Antes de eu dar início aqui ao esboço, lembrando, senhores, que o material didático, o uso que farei hoje o material didático, o esboço, é disponível para os membros nível 2 do canal. Para interagir no chat, você pode ser membro nível 1. Nível 2, nível 3 é curso de teologia. Nível 2 são pessoas que estudam durante 4 anos comigo, recebem vários materiais. Já ao ser membro nível 2, já disponibiliza um monte de aulas exclusivas. Nível 3 também. Nível 2 e nível 3 já vão receber material didático como os esboços da aula. Se você é nível 2 e não recebeu o material didático, só entra em contato comigo pelo meu WhatsApp. Não é pelo canal do YouTube, tá? Entrar em contato comigo, tá aqui, ó, pelo WhatsApp, tá bom? E aí a gente puxa lá certinho o que tá acontecendo. Bom, gente, antes de eu começar a aula, eu quero dizer que o professor José Alessandro, como muitos outros também, o professor José Alessandro também é escritor, tem várias obras publicadas, obras teológicas. Dentre algumas de suas obras, eu fiz o prefácio, acho que em uma das suas obras, não me recordo agora,
Eu vou colocar um vídeo aqui de 40 segundinhos a respeito da informação do produto dele, do contato dele. Quem puder ajudar o professor José Alessandro a adquirir as suas obras, eu fico muito agradecido, tá? Tá aí um recadinho do professor José Alessandro. Passando aqui para apresentar para vocês a super promoção que eu estou fazendo. Na compra de qualquer um dos volumes dos meus livros, você estará recebendo o frete. Então, entre em contato comigo. O número do WhatsApp é este aí. Você pode pagar em 10 vezes no cartão ou no Pix. Lembrando, o livro O que Fizeram com a Bíblia tem o prefácio do ilustríssimo professor Fábio Sabino. Meu livro Hermenêutica vem com o prefácio do Dr. Bruno da Silveira Albuquerque, da PUC Rio de Janeiro. Então, adquira hoje os meus livros e invista no conhecimento. Beleza, gente? Então tá aí, professor José Alessandro. Quem não conhecia agora, o conheceu. Depois pegue lá o contato, entre em contato com ele. Beleza? O assunto de hoje é viver do evangelho, é ser milionário. Não é fácil não, né? O texto que eu farei hoje, senhores, está na Epístola de Coríntios, que está aqui, 1 Coríntios 9,14, que diz assim: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Aí minha pergunta. Paulo escreveu na carta, para simplificar o raciocínio, didática, tá? Vou colocar Paulo, tá bom? Então Paulo vai escrever esse dito aos coríntios. Ele traz algo interessante, informando que Jesus ordenou esse Senhor aqui inserido. Eu tenho que entender que seja a pessoa de Jesus. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Pois bem, Paulo era um enunciador do evangelho. Pedro, Tiago, João, os 12 apóstolos eram enunciadores do evangelho. Outras pessoas também foram escolhidas para anunciar o evangelho, como 70. E tantas outras pessoas começaram a anunciar o evangelho. O evangelho é anunciado até hoje. A pergunta é: onde está o registro, o qual Jesus, segundo o registro aqui de Paulo, Jesus ordenou, é o vocábulo que está inserido aqui, ordenou que aqueles que anunciam o evangelho vivam do evangelho. Poderíamos fazer outras perguntas também, né? O que é viver do evangelho? É ser milionário? Viver do evangelho é ser milionário? Se for para ser milionário, perguntemos: quem foi? Do princípio da história, quem dos apóstolos foram milionários ao anunciar o evangelho? Por isso que eu falo, quando alguns textos apraz o ego de alguns, fazem isso. Agora, aqueles que batem de frente esquecem nem citar, é bom citar, né? Quando toca na ferida, é melhor esquecer disso. Exemplos, não se faça uso que é bom. E aí? Eu fui pregador, mas eu não me tornei milionário. E digo mais, e nem cobrar para pregar eu cobrava, de forma alguma. Eu fui um anunciador do evangelho e nunca cobrei pelo mesmo. Hoje eu exerço uma profissão, e toda profissão exercida tem que ser remunerada. Profissão. Pregar evangelho não é uma profissão. Você não registra na carteira, não existe. Não existe. É um piso salarial para o pregador. Segundo a CLT, né? Segundo o Ministério do Trabalho, não existe uma classificação. Ah, qual é a sua profissão? Ah, eu sou pregador. Ah, então o piso salarial do pregador é X. Isso não existe. Agora, existe um piso salarial de um professor? Ah, existe. Ah, existe, né? Ah, existe. É profissão. Existe uma remuneração. Então, se hoje eu cobro porque eu exerço uma profissão de docente. Hoje eu exerço a docência. Eu tenho um registro da minha carteira de professor universitário. Então hoje eu cobro. Ah, professor, mas mesmo usando a Bíblia? Sim, minha profissão. Eu uso a Bíblia. É meu instrumento de trabalho. Assim como muitas outras pessoas têm os seus respectivos instrumentos de trabalho e pagam por aquilo. Pois bem, agora, não existe profissão de pastor, de apóstolo, de reverendo, de bispo, de padre, de arcebispo, de papa. Isso não é uma profissão. Se não é uma profissão, então por que muitos estão milionários se anunciar o evangelho não é uma profissão? As pessoas ficam milionárias devidamente terem exercido a profissão, ou a família ter exercido uma profissão, criado um patrimônio, e aquela pessoa aderiu ao patrimônio, mas de alguém que exerceu alguma profissão. Isso é louvável, concordo. Agora, ser milionário sem ter exercido uma profissão, se tornou milionário pelo evangelho? Tá certo isso? Viver do evangelho é ser milionário? Para alguns sim. Para alguns sim. Para outros não.
Logo então, esse versículo, que é difícil de encontrar, o qual Paulo coloca em 1 Coríntios 9,14, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Aí onde eu estou dizendo, se hoje você anuncia o Evangelho, você vive dele, aí onde eu estou perguntando, o que é viver do Evangelho? Todos os apóstolos viveram do Evangelho, de que forma? Paulo viveu do Evangelho, de que forma? Aí eu queria que algumas pessoas parassem para pensar como que os líderes hoje vivem desse Evangelho. Será que verdadeiramente eles acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus infalível, inerrante e inspirada? Se esse for o conceito, logo então, os mesmos que afirmam, acreditam que vivem do Evangelho da forma os quais as pessoas ali inseridas viveram. Será que corresponderá o ensino de hoje com o seu líder? É o que veremos hoje. Então, tem um cacife para falar quando era pregador do Evangelho. O que foi ordenado? O escritor informou que foi ordenado que aqueles que anunciavam o Evangelho que vivessem dele. Mas quando se deu isso? E para quem foi? Em qual contexto Jesus tratou disso? Qual contexto? Será que a remuneração foram para todos que anunciaram o Evangelho ou apenas para alguns? Mas que tipo de remuneração foi recebida? Ao fazer a pesquisa para encontrar a ordem clara, conforme o relato aqui de Paulo coloca ou escreve a igreja de Corinto, eu encontrei de uma forma explícita essa ordenança. Eu encontrei uma inferência, ou duas inferências. E dentro dessas inferências, eu coloco o texto, que é o que a maioria dos acadêmicos concordaram, que é Mateus 10:10 e Lucas 10:7, que diz assim: Jesus dizendo para os apóstolos: não levar nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. A versão de Mateus colocará operário do seu alimento. Já Lucas, o Evangelho de Lucas, colocará o seguinte: e ficai na mesma casa, preste atenção, comendo e bebendo do que eles tiverem. Não é daquilo que você quer, não é daquilo que você almeja ou deseja, não, daquilo que é oferecido. Comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Que salário seria isso aqui? Comida e bebida. E não andeis de casa em casa. Por que não andeis de casa em casa? Ah, então quer dizer que você está numa casa, foi evangelizar. Mais ou menos é isso que Lucas quer colocar. E talvez você não concordou com X alimento. Então você precisa procurar uma outra casa para ver se tem um alimento diferenciado, uma bebida diferenciada para você. Então não andeis de casa em casa, segundo Jesus. Então acaba concordando, por mais que Lucas coloque a expressão obreiro de seu, e a palavra salário, mas o contexto está relacionado a comida e bebida. Já Mateus simplificou: digno é o operário do seu alimento. Então, tanto obreiro como operário, ambos trabalhando, salário e alimento, então vou colocar como sinônimo, porque o contexto vai lidar com comida e bebida. Então, o que era viver do Evangelho, segundo o relato de Mateus e Lucas, não era ser milionário, não. Aí eu pergunto, que Bíblia que esses pastores estão lidando aí, para ludibriar tantas pessoas, hein? Hein, pastor? Hein, bispo? Hein, apóstolo? Hein, padre? Hã? Viver do Evangelho é aceitar a comida e a bebida que as pessoas estão lhe oferecendo. Não é estipular, não, viu? Viver do Evangelho não é estipular valores monetários, como muitos fazem na mídia hoje aí. Eu quero 100 pessoas com R$1.000. Eu quero 1.000 pessoas com R$10. Tiraram isso da onde? Aí o povo idiota, besta e trouxa, vai lá e dá. Tá vendo aí? Estou usando a Bíblia agora, crente. Vocês têm que ofender, não é a minha pessoa, não, é o teu líder. É o pilantra, o vagabundo do teu líder. Você tem que ir lá e falar para ele: tá errado, pastor. Esse negócio aí de estipular valores e quantidade de pessoas de X valor, não pode, é antibíblico. Antibíblico, é heresia. Aprendi com o professor Fábio, sabe? Não, aprendi com aquele herege. Não, herege não. Herege não, pastor. O senhor difama ele porque ele bate e toca na ferida, né? Eu sei. As missionárias por aí no reteté de Jeová, né? Vai de casa em casa fazendo campanha. Mas que tipo de campanha que faz? Ó, money. É a campanha da sandália, a campanha do brinco, a campanha do cinto da Gucci, e por aí se vai, né? Eu sei como que é isso. Sabe, eu sei. Já fui pregador com vários congressos. E eu analisava os pregadores que me antecediam e os pregadores que me sucediam. Eu via como era. E aí, o que é viver do Evangelho? Segundo o relato de Mateus, segundo o relato de Lucas, viver do Evangelho é aceitar aquilo que as pessoas oferecem. Eu não devo estipular, eu não tenho que pedir, apenas aceito ou não
àquilo que me é oferecido. Isso é viver do evangelho. E se a pessoa me oferecer dinheiro, algum problema? Eu falo, não, nenhum problema. O que você não pode é estimular que a pessoa lhe ofereça. E agora, os apóstolos tinham posses? Tinham. Tanto que Jesus dá ordem, não leve isso, não leve aquilo, não leve ouro, não leve prata. Eles tinham. Mas hoje já dá ordem, não é para levar nada disso. Viver do evangelho é aceitar aquilo que as pessoas lhe oferecerão. É apenas isso. É, professor? É. Vamos para o contexto dessa passagem? Vamos lá. Será que a ordenança de Jesus a respeito daqueles que anunciavam o evangelho se tratava de recebimento de valores monetários? As duas passagens acima, Mateus 10:10 e Lucas 10:7, foi sugerida por estudiosos ser a referência paulina. Parece que Paulo deduziu desse conceito quais estão aqui nesses evangelhos. Entretanto, não existe tal ordenança de Jesus de uma forma clara, como registrado no versículo que é 1 Coríntios 9:14. Isso não existe. Vamos deixar isso bem claro, tá? Não há. Veja que o contexto dessas duas passagens aqui, nada aborda dos discípulos receberem valores monetários. Para alguns pastores depois, bispos, padres, apóstolos, reverendos, estarem nos púlpitos ensinando a mentira e heresia para o povo, viu? Cuidado, viu, crente? Pelo contrário, os mesmos deveriam se despir de qualquer valor monetário, conforme se vê nos versículos abaixo, onde eles deveriam deixar para trás ouro, prata, cobre, etc. Está aqui, contexto de Mateus 10, diz assim, ó. Jesus enviou estes 12, ele lhes ordenou dizendo, não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide, antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo, eu preciso de 100 pessoas com 100 reais, eu preciso de 1.000 pessoas com 1.000 reais, eu preciso de 10 pessoas com 10 mil reais. É isso que Jesus ordenou para os discípulos pregarem, conforme se prega hoje aí? Foi isso? E de pregar para as pessoas fazerem doações de dinheiro porque precisa reformar a igreja, comprar uma bateria nova, aumentar a acústica, aumentar o som, fazer um estacionamento maior, fazer a sala para as crianças, melhorar a cozinha. Essa é a pregação que Jesus ensinou? Era isso que os apóstolos pregavam? Era isso que as pessoas pregavam? As pessoas pregavam verdadeiramente o verdadeiro evangelho dentro de sua simplicidade e complexibilidade. Mas hoje o evangelho não é mais esse. Ninguém mais prega o evangelho genuíno que era o evangelho de Jesus Cristo. Esquece! Não tem mais isso. Acabou. Ninguém mais prega o evangelho genuíno que os apóstolos pregavam. Não tem mais. Não existe mais. Acabou. Estou nem interpretando, só estou lendo. O que eles pregavam? É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos. Por isso que eu falo que esse evangelho não existe mais. Porque era um conjunto de coisas. O que era? Era pregar a chegada do reino, era curar os enfermos, limpar os leprosos, era ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. Aí o detalhe, de graça recebestes, de graça dai. Para aqui. Viver do evangelho é ser milionário? Se você é milionário por viver o evangelho, eu pergunto, por que então dos seus milhões que você tem, que recebeu isso de graça? Você foi assalariado pela igreja, pela graça, construiu seu patrimônio por viver do evangelho. Se você tem milhões, por que desses milhões você não faz outras pessoas milionárias? De graça. Por quê? E aí, você já encontraram esses tipos de líderes? Já? Já? Se você tem a casa própria e tem milhões, porque onde tem as suas congregações, que não são poucas, são muitas, e boa parte estão em comunidades, alguns ministérios fazem outros não, coloca logo lá em Alphaville, né? Então por que você não constrói um residencial para os membros da sua igreja que pagam um aluguel? Por que não fazem isso? Alguém já encontrou isso? Já viram isso? Algum líder que foi lá e comprou, né, sei lá quantos alqueires de terra e construiu a vila da sua igreja e deu casa própria para todo mundo. Deu não, né? Os membros apenas estão usufruindo daquilo que sempre contribuíram, essa é a verdade. Porque o líder não tem que dar nada. Ele apenas pega. Eu pergunto, mas você já viu algum líder fazendo isso? Aqui, no Brasil? Continua fazendo? É uma ação contínua. Se ele vive do evangelho, não que ele viveu o evangelho. Se ele vive, está vivo, ainda prega o evangelho, é uma ação contínua e continua fazendo isso. Criando casa para dar moradia para os membros da sua igreja, ele faz isso. Ele construiu uma universidade para dar educação para os filhos, para os membros da igreja de forma gratuita, dos milhões que ele possui, fez isso também.
De graça recebeste, de graça dai. Fizes ou não? Por isso que todos os líderes cristãos que não realizam isso de graça são todos, estou generalizando, picaretas. Todos, sem exceção. Se vocês pregam o evangelho, dizem viver do evangelho e são milionários por isso e não fazem de graça o que deveria ser feito, são todos picaretas. 171. Pena das pessoas que lhes enriqueceram. Pena. Não sei o que eu estou dizendo. É a tua Bíblia aí que você tanto prega em cima do púlpito. A tua palavra de Deus. E por que não serve agora? Agora não serve, né? Para usar ela, para pedir dinheiro, fazer campanha, serve. Mas na hora de retribuir aquilo que lucrou, não serve? Dízimo e oferta só serve para embelezar o templo e a casa, e o carro. E o plano de saúde do líder. O membro vai no AMA, pelo SUS. O pastor, não. O Albert Einstein, o Sírio-Libanês, os melhores hospitais de São Paulo, né? Melhores convênios, né? E os membros não tem nem convênio, tem, né? E aí? Aí pergunta a você que é membro de igreja, tá certo isso? Tá? Se você tá bem assim, então continue sendo idiota, fazer o quê? Continuo. Lá. Esse é o contexto, senhores. Olha Jesus dizendo, não possuais ouro, valores monetários, tá? Nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Esse é o contexto. Ele falou, quando você for lá na casa do camarada que você foi evangelizar, não leve nada disso. Vá sem nada. Vá na simplicidade e aceite tudo aquilo que ele colocar para você. Aceite tudo aquilo que ele oferecer para você. Ninguém é obrigado, não. Mas fique lá. Como é o texto de Lucas. Ide. Eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Hoje é o contrário. Hoje são os líderes picaretas 171 que são enviados, que são os lobos enviados aos cordeiros. Não leveis bolsa, é o contrário. Eles levam as maiores bolsas que tiverem. Nem alforje. Aqui não. Aqui já levam tudo que eles puderem levar, eles levam. Puder chegar lá no carro, o melhor carro que tiver importado, vai. Se puder estar lá no público com o Rolex no braço, vai. Para dizer que ele é caro. Puder ir com roupa de grife, o melhor sapato que existe na face da terra, vai também. Porque os membros, as ovelhas, têm que entender que aquele líder ele é caro. Então tem que investir caro, tem que dar oferta alta, tem que ser dizimista fiel e o dízimo, se puder dar 50%, dê. Esses líderes estão ao contrário dos ensinos de Jesus. Essa pregação, esse ensino a gente nunca ouviu, professor. Eu sei. Mas está escrito. Se alguém prega o evangelho e vive do evangelho, é sem luxo. É isso que Jesus está ensinando. Por mais que você tenha, e Jesus está dizendo, não leve ouro, não leve prata, não leve bronze, está dizendo que eles possuíam, que eles tinham. É diferente hoje, né? Vamos continuar, Lucas, aqui? Hoje é diferente. Muito diferente. Gente, ajude no like aí, por favor. Nem isso aí muitos crentes não ajudam. Eu sei, bate forte, né? Eu sei, não te agrada, lógico que não. Eu ensino que eu estou aqui não é para agradar ninguém, não. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário, não deis de casa em casa. Será que os pregadores e líderes de hoje receberiam o que os discípulos receberam naquela época? Ou seja, os discípulos receberam salários ou alimentos? O problema é saber quem está certo, Mateus ou Lucas. Pois em Lucas se faz menção da palavra salário, mistos no grego, que para Paulo e Lucas se tratava de pagamento. Entretanto, o relato de Mateus fala sobre alimento, em grego, trofes. Mas quem está certo? Estudiosos informaram que o escritor do Evangelho de Mateus quis informar que missionários poderiam receber alimentos e aceitar hospedagem gratuita, mas não deveriam pedir mais nada. Mas de onde os autores tiraram isso? Existem várias opiniões. Alguns estudiosos acreditam que a expressão digna obreiro do seu salário do alimento, pois João se deu um livro apócrifo. Já outros disseram se tratava de um provérbio secular daquele período. Outros informaram que se tratava de uma coleção dos ditos de Jesus. E por fim, outros informaram que a expressão originou-se da tradição oral. A análise do vocábulo salário? Vamos lá. Jesus usou termos para os trabalhadores agrícolas, sempre com uma aplicação ao tal reino espiritual, como pregar a vinda do reino dos céus. Ou seja, ele, Jesus, considerava o trabalhador no reino como um verdadeiro trabalhador que é
portanto, digno de seu salário. Mas qual o salário que Jesus prometeu aos seus discípulos? Viver do evangelho é ser milionário? Jesus, quando pediu para que os apóstolos vivessem do evangelho, Jesus prometeu o que para eles? Jesus prometeu que eles teriam mansões e queriam usufruir em vida disso? Será que foi isso que Jesus prometeu? Para aqueles que pregavam o evangelho e que queriam viver do evangelho, o que Jesus prometeu para eles? E o que Jesus prometeu para eles se cumpriu na vida deles? Não existe um líder ganancioso que aguarda o seu salário em outra vida. Não. Eles querem usufruir aqui. É aqui. Eu falei dos líderes 171. Alguns líderes que não são gananciosos, não são, às vezes, por uma questão cultural. Pouca instrução, sem profissão. Alguns, agora não generalizo. Entretanto, alguns também sem instrução, sem uma escolaridade, sem uma profissão adequada, são muitos malandros, viu? Como eu disse, você quer encontrar, olha a dica que eu darei. Você quer encontrar o princípio, é meio difícil. Eu vou dizer que quase impossível, quase impossível. Você quer encontrar um líder simples? Sabe onde você encontra? Aquele que não é ganancioso. É aquele líder que fundou o seu ministério, preste bem atenção, fundou o seu ministério e ele continua o mesmo. Em outras palavras, ele colocou um telhado, rebocou a parede, colocou um piso, um azulejo, e a igreja continua sendo a mesma. Continua sendo pequena. Ele continua em sua simplicidade. Existem, mas da gama que existe hoje no país, se tiver 10% desse tipo de líder, é muito, viu, gente? É muito, hein? É muito. Porque sabe onde está o problema? O problema não está nele. Ele é simples. Mas estão nos gananciosos que sucederão ele. O problema está nesses aí. Entende como são as coisas? Não é fácil, não. Eu conheci um exímio pastor lá no Heliópolis. Esqueci o nome dele agora. Assembleia de Deus, Ministério do Braz. Esqueci o nome dele. O pai e o filho foram meus alunos na FAESP. Eu vou contar essa história aqui, viu? História verídica. O pai e o filho foram alunos meus na FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, lá no Ministério do Belém. Na sede do Belémzinho. Fui professor de hebraico e grego lá. E eu tem um vídeo meu, eu pregando no congresso deles. Eu estava pregando sobre... Agora não vou lembrar, sobre Saul. Eu trago a mensagem sobre Saul. Uma igreja muito grande. Sabe o que aconteceu? Eles começaram, da história que eles me contaram, começaram pequenininho, lá dentro da comunidade do Heliópolis, tá? Dentro da comunidade do Heliópolis. Começaram uma pequena congregação e não mudaram. E ali continuaram e aumentaram. Chegou que ficou a igreja top, com púlpito, com piso, com vidro. Linda a igreja, linda. O que aconteceu? Foram retirar o pastor de lá. Não vamos tirar ele daqui porque a igreja cresceu demais. Aí o que você faz? Começa a montar congregações, né? Aí o líder, o tal do presidente, isso é comum de acontecer realmente, vamos tirar ele daqui. Eu pergunto, que raio de evangelho é esse que as pessoas estão vivendo? Então quer dizer que o camarada comprou o terreno, fez a fundação, concretou a sapata, fez a viga baldrame, fez as brocas, que é um sofrimento fazer broca na mão, né? Fez tudo, levantou a alvenaria, hidráulica, elétrica, fez tudo. Embelezou, aí vem um pastor presidente vagabundo, salafrário, picareta, aí na hora de o camarada degustar, tira fora. Isso é viver evangelho, é? É? E quando eu estou dizendo aqui, isso é comum no ministério, grandes da Assembleia de Deus, Madureira, Braz e Belém. Agora estou falando de causa, porque eu convivi e vivi, sei como que é isso. Muito mais no Ministério do Belém, tem muito disso. Mudando pastores e congregações. Se o relatório cair, muda. Colocam lá para subir o relatório, porque o relatório não pode cair. Porque depois vai para a sede setorial, depois vai para a sede do Belenzinho. Eu sei, estou dizendo porque eu acompanhei meu pastor falecido Severino Pedro durante 3 setores, eu sei como que é. Aí eu falo, isso é viver o evangelho? Aí os cabeças estão milionários. Pastor José Wellington, assembleanos, todos, Samuel, Ferreira, todos, milionários. Uns ostentam o que tem, outros não, viu? Tá?
Outros não. Uns ostentam os milhões que ganham, ou os milhões que têm, outros não. Mas a questão é, a indagação é, quais desses fazem aquilo que os apóstolos e Jesus fizeram em viver do evangelho? Apenas isso eu queria saber. Olha o que Jesus prometeu para os discípulos. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? O teu pastor fala: irmão, eu trabalhava numa multinacional, eu tive 3 empresas, eu tive transportadora, eu tive um Aras, eu deixei tudo para servir o Senhor. Mentira! E vocês estão acreditando? Quando o teu pastor era empresário, quando o teu pastor era diretor de uma multinacional, gerente de uma rede de megas empresas, quando ele deixou de ser tudo isso e que assumiu o pastorado, trabalhar integralmente no ministério, ele ficou pobre ou agora ele está mais rico? E aí? Hã? Como que é? Então quer dizer que o teu líder, ele ganhava, por exemplo, 10 pau por mês. 10. Aí ele assumiu o pastorado e montou o ministério próprio. O seu líder agora, se ele fizer isso, é top. Aí você me dá endereço que eu vou lá fazer a visita na igreja dele, me dá filme, coloca aqui no meu canal do YouTube. Se ele ganhava 10 pau de salário, teu líder, pastor presidente, tá? Presidente do ministério. Falando de presidente, senhores. Não foi pastor de congregação, não. Que aí esse aí vai ralar mesmo. For trabalhar na obra, esse aí vai se lascar. Esse aí eu já conheço a história. Tô falando de presidentes. Teu pastor presidente, que ganhava um salário de 10 pau, na empresa com a qual ele trabalhava, deixou lá, veio assumir o ministério, trabalhar na obra. Hoje ele ganha menos do que isso, ou seja, ele não ganha nada e apenas se contenta com as doações que os membros dão. Se for isso, pode entrar em contato comigo, que eu quero conhecer a história desse pastor, porque esse aí é o verdadeiro pastor. Esse é o verdadeiro. Que se preocupa com as ovelhas, que não está preocupado nisso aqui. Esse aí sim. Esse aí eu faço questão de ir na igreja dele, dobrar o joelho, orar, ouvir a palavra e deixar uma oferta para ele. Mas entre em contato comigo para me apresentar um desses. Não digo que seja impossível. Estão entendendo agora, gente? Como é tão difícil? Veja, pastores presidentes, viu, senhores? Vamos lá, o que Jesus prometeu aos apóstolos? Então Pedro, uma palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos aceitareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Eita, Jesus prometeu um reino. Foi. Jesus falou: o reino, lá na regeneração, é o que vocês receberam. E nessa vida aqui, esquece. Aí eu lhe pergunto: quais são os líderes que você conhece que estão preocupados no futuro pós-morte? Não, poucos, né? Poucos, né? Mas muitos líderes estão preocupados é aqui, do bom e do melhor é aqui em vida. Mas depois que morrer, você é maluco? Eu não sou idiota não, por isso que eu falo. A Bíblia só serve para money. Mas para viver a verdadeira, a palavra que diz que vive, é hipócrita, é mentira. Não vivem não. Não dá não, senhores. Eu sei disso. A resposta está clara que Jesus não pediu para nenhum dos seus discípulos assalariarem ninguém. Viver do evangelho é ser milionário. Texto de 1 Coríntios 9, 9 e 13, que é o contexto onde nós estávamos. Paulo, o contexto de Paulo. Vamos ler o contexto desse versículo aqui, ó. Versículo 14, olha o contexto dele, que lindo. O contexto desse versículo é esse aqui, ó. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito. Porque o que lavra, deve lavrar com esperança. E o que debulha, deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será que muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não, mais justamente, nós? Mas nós não usamos desse direito. Poderíamos usufruir daquilo que pregamos. Paulo dizendo. Olha o ensino de Paulo, você que prega Paulo 24 horas por aí, tá? Agora isso aqui não coloca em prática na sua vida, né? Lógico, não dá lucro, né? Não é idiota, né? Você não é idiota, mas faz muitas pessoas da igreja de idiota que eu sei. Vamos continuar? É difícil. É difícil. Mas nós não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo.
Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Paulo foi a favor do salário? O problema para aqueles que idolatram Paulo é que ele deu várias razões para a rejeição de salários. Paulo não era a favor de pessoas trabalharem dentro do evangelho serem assalariadas. Paulo era contra. E por que você está assalariando as pessoas usando qual texto bíblico aí? Texto de Paulo? Então está usando o texto errado, hein, filho? Está deturpando, hein? Primeiro exemplo. 1 Coríntios 9, 15 e 19. Mas eu de nenhuma destas coisas usei. E não escrevi isso para que assim se faça comigo. Porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o evangelho, como você anuncia, pastor, padre, bispo, reverendo, apóstolo, semideus, missionário, missionária, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. E por isso, se eu faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Ser milionário, ter casa em Alphaville, ter carro importado, roupas de grife. Que prêmio tenho ao anunciar o evangelho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Você faz de graça? É? Quando você vai nas igrejas pregar, você prega de graça? Você faz campanha de graça ou você faz aquelas campanhas mirabolantes? De 10 pessoas com tanto, de 100 pessoas com tanto, de 1000 pessoas com tanto. Como que é que você prega o evangelho, hein, pastor? Hein, pregador? Hein, missionário? Como é que você faz? Esse ensino aqui agora não serve, né? Tá mexendo no bolso. Eu queria que não existissem mais igrejas para ver como muitos sobreviveriam. Rapaz, que aula foi essa? O professor Fábio Sabino mais uma vez veio com tudo, sem medo de desmascarar essa hipocrisia que a gente vê todo santo dia. Porque é isso, né? O cara acorda cedo, pega transporte lotado, trabalha feito condenado a vida inteira e nunca vai ver 1 milhão na conta. Mas o pastor, que nem profissão tem, esse tá de Ferrari, de jatinho, de Rolex no pulso. E aí eu te pergunto, como é que pode? Como é que um país como o Brasil, onde a maioria da população rala para sobreviver, aceita isso calado? Aceita ver um monte de líder religioso nadando no dinheiro, enquanto eles mesmos vivem de salário mínimo. E o pior, sustentando esses caras. Porque não é dinheiro que veio do trabalho deles, não. É dinheiro do povo. E o mais absurdo, esses caras não produzem nada, não desenvolvem tecnologia, não constroem nada, não fazem pesquisa, não criam empregos. Vivem só de blá blá blá. Enquanto isso, um médico, um engenheiro, um cientista, um professor, que estudou anos, que acorda cedo, que se dedica de verdade, esses caras não são milionários. Agora o pastor, o bispo, o apóstolo, o profetão de terno e gravata, esse tá no luxo. E ainda tem quem defenda, tem quem diga que é porque Deus quis, que eles foram escolhidos. Escolhidos por quem? Pela fé ou pela esperteza? Mas é aí que entra o trabalho do professor Fábio Sabino. Ele não tá aqui para dar opinião rasa, para falar baseado em achismo. Ele vem com fatos, com dados históricos, com exegese séria, para desmascarar essa farsa, porque é disso que a gente precisa. Não dá mais para viver num país onde a religião virou um esquema de enriquecimento rápido. Então, se você assistiu até aqui, já deixa o like, porque esse tipo de conteúdo precisa chegar para mais gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque o YouTube adora esconder esse tipo de vídeo. E claro, comenta aqui embaixo o que você achou dessa aula. Você concorda? Discorda? Já conheceu algum pastor milionário? Manda sua história. E se inscrevam no canal do professor Fábio Sabino. Seja membro do canal. O cara faz um trabalho incrível e merece todo o reconhecimento. Tamo junto e até a próxima.